iniciar os trabalhos. Então, vamos lá. Então, primeiramente, muito boa noite a todos. Meu nome é Giovanni, sou fellow de cirurgia refrativa em ceratocone. Eu sou preceptor do Dr. Arnaldo Castro, Dr. Reinaldo Ciero. O tema que a gente vai abordar aqui hoje é sobre ceratite fúngica. Assim, na literatura é descrito alguns casos de ceratite fúngica pós-refrativa, mas na prática eu vi na literatura que não é tão comum, né? Mas a gente vai abordar na prática como que se instala essa condição e qual o tratamento correto também desta, né? O que acontece? A gente tem que lembrar sempre que numa cirurgia refrativa, a gente tem uma quebra da barreira epitelial quando a gente remove ele aí. Com isso, a gente tem como fator de risco a exposição a micro-organismos, seja bactérias, seja fungos, né? A gente também coloca, após a cirurgia refrativa, o uso da lente de contato, e essa lente de contato, ela promove um estado anestésico do paciente, né? Por isso, muitas vezes, que o paciente às vezes, quando sai a lente de contato, o paciente tem muita dor, porque a córnea está toda desepitelizada ali. E, às vezes, como você tem um estado anestésico transitório, você pode ter a proliferação de micro-organismos ali e o paciente não ter queixas, né? Por isso que é importante também a gente estar avaliando o paciente o mais rápido possível, a gente operando esse paciente à tarde, a gente está olhando no outro dia. Se operar cedinho, se for um LASIK, olhar no mesmo dia esse paciente também, né? E a ação imunossupressora dos corticoides também pode facilitar a penetrar esses agentes infecciosos, que eles vão penetrar ali no estroma da córnea. Epidemiologicamente, eu vi na literatura, no CBO e na Academia Americana de Oftalmologia, é mais comum após o PRK, quando a gente coloca a lente de contato terapêutica, igual eu comentei anteriormente, e, sendo assim, o estroma vai entrar em contato com esses fungos, que às vezes podem estar ali em algum material contaminado, ou posteriormente o paciente pode ter algum trauma após a cirurgia que desencadeie essa apresentação desses fungos também. Sempre é importante lembrar que é mais comum a infecção após refrativa, ceratite fúngica, ela ser mais tardia, mais ou menos 14, 15, 20 dias depois da cirurgia. Quais são, quais são os principais causadores da ceratite fúngica? São os fungos filamentosos, né? Dentre eles, o principal agente etiológico encontrado é o Fusarium, mais ou menos cerca de 60% dos casos, o Aspergillus, Penicillium e o Cedosporium sp também, né? Alguns fatores podem ser desencadeantes, mas o paciente opera naquelas cidades que são bem quentes, aquelas cidades praianas, quando a gente está mais no verão, ou quando o paciente não tem o repouso adequado, tem algum trauma com vegetal, a gente pode ter a presença desses fungos. Lembrando aqui no aspecto da biomicroscopia desse paciente, nessa foto aqui da Academia Americana de Oftalmologia, a gente tem uma ceratite por Fusarium, com algumas bordas rifadas também, a presença de satelitose, bem característica da condição, e a presença do hipópio na parte inferior dessa córnea, né? Ou seja, a gente tem a presença desses sinais que podem nos levar a pensar numa infecção fúngica com essa satelitose, quando já tem uma infecção mais severa com a presença do hipópio. Na biomicroscopia, o que a gente vai encontrar nesse paciente? O infiltrado, normalmente, ele vai ser mais branco-acinto, igual a gente está vendo aqui na figura, pode ser também branco-acinzentado, ter essas lesões satélites, placas de endotélio, anel imune, e quando eles penetram no epitélio, na parte anterior da córnea, pode até ter uma penetração na parte da DCM da córnea também. Já no caso das leveduras, a gente pode ter como fatores de risco os pacientes que já têm patologias prévias. Por isso que é sempre importante tratar e ver qual é a condição desse nosso paciente. Se ele tem atopia, se ele tem olho seco, se o paciente já estava fazendo um uso abusivo de corticoides, o paciente tinha uma condição que levava a isso também, o paciente que fazia uso de drogas, o paciente que está imunossuprimido, o paciente diabético, o paciente HIV. A gente tem que saber como que é o paciente como um todo, saber quais são as condições, patologias que ele tem prévio e como que está o olho do paciente, todas as estruturas, cílios, pálpebra, conjuntiva, córnea, câmara anterior. A gente tem como agentes etiológicos também a cândida, quando a gente tem essa ceratite por levedura, tem a presença dos criptococos, tem a presença também de placas endoteliais que podem ser encontradas ali na região da córnea também. Você tem uma supuração de um aspecto mais úmido, diferente do filamentoso, que é um aspecto mais seco, né? Já, diferentemente do filamentoso, também normalmente a gente não encontra essas margens rifadas com lesões satélites.
assim como na outra condição, também pode atravessar a membrana de DCM, pode entrar na câmara anterior e levar a uma infecção severa com presença de placas de fibrina, hipópio. Em casos mais severos também, o que leva a gente a preocupar mais ainda é promover um quadro de endoftalmite, que a gente pode necessitar de alguma cirurgia, fazer lavagem da câmara anterior, precisar de injeção. Sempre que o paciente operou de refrativa e que a gente suspeita de uma ceratite fúngica, igual a aula que o Fabrício explicou para a gente tem que fazer coleta da análise laboratorial, fazer coloração, pensando também na parte de micro-organismos, com bactérias, com gram, Giemia, Saccharidine orange. Já no caso de fungos também, cálculo white, tinta nanquim, Grocode gomori, né? Fazer a cultura também, igual o Fabrício falou, fazer água, sangue, água saburro, brain heart infusion também, né? Aqui mostrando, por exemplo, na tinta nanquim, aqui a gente encontra alguns micro-organismos, fungos, o Nacridine orange, o Grocode gomori também, a presença do histoplasma capsulatum. Na tinta nanquim a gente pode encontrar o Cryptococcus neoformans. Outra coisa também, sabendo, a gente tendo a suspeita, através da biomicroscopia, até antes de sair o resultado da análise microbiológica, a gente tem que fazer o tratamento adequado quanto antes desse paciente. Lembrando que, às vezes, igual eu disse lá, essas infecções elas são mais tardias também, cerca de após 15 dias depois da refrativa. Esses antifúngicos têm que ser iniciados o quanto antes também e pode ser modificado de acordo com a sensibilidade dos testes também. É sempre bom lembrar que essas infecções são difíceis de tratar, tratamento é demorado também, isso sempre tem que ter explicado para o paciente também. Isso também, um dos fatores que isso acontece é por causa da baixa penetração no epitélio da córnea, esses medicamentos são autóxicos para a córnea, tem uma baixa solubilidade. Casos mais severos, o paciente que fez o LASIK tem uma infecção fúngica se proliferando ali, evoluindo para endoftalmite, a gente pode até pensar em amputar o flap, para também evitar a propagação da infecção e a melhor penetração dessas drogas. Já sobre o mecanismo de ação desses fungos também, sempre lembrar que a maioria deles são fungistáticos, ou seja, também eles vão ter um tratamento mais prolongado durante meses também. O paciente tem que estar imunocompetente para facilitar esse tratamento também, para a gente erradicar essa infecção. A gente tem alguns grupos de antifúngicos, dentre eles a gente tem os polienos, os azóis, e os derivados pirimidímicos. Dentro dos polienos, que a gente utiliza na prática, a gente tem a anfotericina B, a natamicina. E qual é o mecanismo de ação destes medicamentos? Eles vão se ligar ali ao ergosterol, na membrana do fungo também. E vão criar poros ali nessa localização que vão alterar os mecanismos que se encontram de homeostase e vão matar esse fungo, né, aos poucos. O medicamento, igual eu citei, que é a anfotericina B, que é utilizada para o tratamento desses pacientes, ela é tóxica quando utilizada em grandes concentrações. Na literatura encontrada, eu peguei do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a concentração mais usada é de 0,15%. Ela vai ser instilada a cada 15 ou 30 minutos durante as primeiras 24, 48 horas. Você vai remover o epitélio e o estroma da córnea para penetrar essa droga. Sempre lembrar que a gente pode ter efeitos colaterais, a presença de nódulos conjuntivais, quemoses, erosões, e a gente vai cobrir ali para tratamento, principalmente leveduras, cândidas e criptococos. Outro medicamento utilizado para o tratamento, dentro dos fungos que eu citei, é a natamicina, na concentração de 5%. Já dentro da farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento, a gente vai ver que ela é insolúvel em água e deve ser agitada antes da aplicação do medicamento. A penetração desse medicamento na córnea ele vai ser baixo. Um dos fatores que pode facilitar é a desepitelização também, né? Lembrando que eu citei lá no início da aula que quando você faz a cirurgia refrativa, quando você tira o epitélio da córnea, é um fator de risco também para penetrar o fungo e ter e propagar a infecção fúngica ou bacteriana, né? Ela é bem tolerada, mas a longo prazo esse tratamento pode ter alguns efeitos colaterais. Que a gente pode observar, ver que a conjuntiva do paciente está hiperemiada, paciente com olho seco, com ceratite compacta, e ele vai pegar principalmente os fungos filamentosos, igual eu citei, o principal agente etiológico dentre eles é o Fusarium, e outro deles o Aspergillus.
Outros medicamentos utilizados são os imidazólicos, os triazólicos também, dentre eles o miconazol, cetoconazol, fluconazol, e eles podem ser utilizados juntos também para cobrir uma grande quantidade de fungos, com mecanismo de ação de inibir a síntese de ergosterol e também inibir a permeabilidade da membrana celular ali dos fungos também. Na literatura, encontrei também na parte da Academia Americana que dentro esses medicamentos pirimidínicos, a gente tem a flucitocina, que vai incorporar o RNA ao fungo também, e pode alterar a síntese proteica. Esse medicamento ele vai cobrir principalmente a cândida, os criptococcus, aspergilos. Igual eu comentei anteriormente, um dos principais agentes etiológicos vai ser o fusário. E nesse caso aqui, esse medicamento ele não é tão usado por não combater esse tipo de fungo, né? Sempre bom lembrar que esse medicamento, quando utilizado a longo prazo também, ele pode perder no efeito dele também. A gente pode ter uma resistência a essa droga e pode ser necessário utilizar outros antifúngicos, principalmente para a gente cobrir o fusário. Lembrando sempre que esses fungos filamentosos a gente vai utilizar, então, de acordo com a literatura, ou anatamicina 5%, a gente tem que entrar com o antifúngico tópico e o antifúngico sistêmico, cetaconazol de 400 miligramas. Já quando a gente tem as leveduras, como a cândida, por exemplo, a gente pode utilizar a futricina B, 0,15%, e também utilizar Hoje o você comprou medicamento, remédio? utilizar um medicamento via sistêmica, que é o cetoconazol. Igual a gente até comentado na aula da doutora Silvia, assim, em relação ao herpes ocular, os corticoides aqui, no caso também, para o tratamento dessas infecções fúngicas, também são contraindicados. O voriconazol é uma droga também que pode ser utilizada por via tópica, por via oral, e que vai ter um amplo espectro de ação tanto para esses fungos filamentosos e leveduriformes. O fluconazol ele vai ser utilizado na forma oral, e a gente pode ter o itraconazol também, que pode ser utilizado por via oral para combater os fungos que são leveduriformes, né? Lembrando sempre que esses antifúngicos que eu citei aqui agora, eles têm uma eficácia maior e são menos tóxicos que o cetoconazol. Mas a gente tem que lembrar sempre que tem como, assim, a gente, como desvantagem ele ser um pouco mais caro do que os antifúngicos, né? Ou seja, igual quando eu acabei de citar ali, esse corticoide, ele pode promover um aumento da ceratite fúngica, até ali no início da cirurgia refrativa, ou o paciente que já estava usando previamente, antes da cirurgia, por alguma outra condição, o uso exacerbado desses corticoides pode fazer uma proliferação desses fungos também, e porque você vai promover uma replicação dos mesmos. E você vai ter também uma falta de defesa ali do hospedeiro por causa disso. Então, tomar cuidado com esse medicamento nos pacientes que apresentam essa condição. Igual comentei anteriormente, muitas vezes a gente utiliza esses medicamentos por meses, até o paciente melhorar e ter uma resposta, né? Às vezes a gente acompanha esse paciente, vai vendo ele no início, cada dia, e poucos sinais de melhora já são importantes para a gente poder ver, ou o paciente não apresentar piora também já é um fator importante também, né? Sempre bom ver o arredondamento das margens, onde está comprometido da lesão fúngica, se o paciente está tendo diminuição dessa lesão também, diminuição dos infiltrados, redução do hipópio até desaparecimento do mesmo também. Igual eu falei, tem aquela satelitose, a redução e a diminuição dessa satelitose também. Lembrar sempre de associar essa medicação tópica com sistêmica também. E quando a gente prescreve esse medicamento via oral, como o cetoconazol, a gente sempre tem que orientar o paciente para poder fazer os exames laboratoriais para ver como é que está a função hepática desse paciente. Todo mês repetir para ver como é que está, porque ele pode ser tóxico para a parte hepática, e do fluconazol ele tem interferência com o metabolismo na excreção renal, então a gente tem que pedir sempre creatinina e ureia desse paciente também. Quando a gente utilizou todos esses medicamentos antifúngicos e o paciente não tem melhora, evolui mal, endoftalmite, a gente pode estabelecer o tratamento cirúrgico. A cola de fibrina com cianocrilato, uso de retalho conjuntival ou transplante também penetrante pode ser necessário quando o paciente evolui mal. Quando você tem uma perfuração da córnea pequena, mas você não tem a hérnia de Hiro, você pode colocar essa cola de fibrina, mas quando o paciente tem uma perfuração também. O recobrimento conjuntival pode facilitar a chegada das células que estão imunocompetentes também, pode auxiliar na erradicação desse fungo.
Mas quando você já teve todos esses medicamentos utilizados, já utilizou todo esse arsenal terapêutico, e o paciente, mesmo assim, ele evolui endoftalmente, a gente pode lançar o uso da vitrectomia e os antifúngicos também. E, se mesmo assim você não controlar a infecção, e a gente parte para o último caso, eviscerar e nuclear o olho do paciente, que é a medida que a gente espera não acontecer, né? Como conclusão, a gente tem sempre que lembrar, então, igual você tem no primeiro slide ali, quais são os principais fatores de risco para esses fungos proliferarem após cirurgia refrativa, igual eu falei, normalmente mais depois de 14, 15 dias após a cirurgia, o paciente que estava usando corticóide, o paciente que estava com um epitélio recoberto ali, o paciente que teve algum trauma, seja por vegetal ou qualquer outro tipo de trauma, ou materiais contaminados também. A importância dos oftalmologistas também se conscientizarem quanto à necessidade de diagnóstico cada vez mais precoce dessa condição, para estabelecer o tratamento precoce, para ter uma resposta melhor. Meios diagnósticos também mais eficientes e novos antifúngicos estão sendo estudados para ter uma melhora no tratamento desses pacientes e também para melhorar o prognóstico dessas condições. Lembrar que muitos evoluem de forma ruim, né? E a ceratite fúngica é muito desafiadora para os médicos, oftalmologistas, para o paciente também, e muitas pesquisas são necessárias para a gente tentar estabelecer um diagnóstico cada vez mais precoce, rápido e preciso para esse paciente, para evitar esse caso, igual eu comentei, de enucleação e evisceração. Perfeito, Giovanni. Excelente a sua apresentação. Lembrar, pessoal, que ceratite fúngica no pós-operatório de cirurgia refrativa é um fenômeno extremamente raro. Eu, por exemplo, nunca tive nenhum paciente que tivesse desenvolvido ceratite fúngica no pós-operatório de qualquer cirurgia refrativa ou cirurgia corneana. Que eu me lembre e que eu tenha tido conhecimento, também no ocular laser, felizmente, nós nunca tivemos nenhum caso de ceratite fúngica em cirurgia refrativa. Mas, de qualquer maneira, é uma patologia que nos preocupa bastante, até porque o prognóstico não é bom, o prognóstico é ruim. Como o Giovanni já comentou, é uma complicação, os sintomas eles não aparecem no pós-operatório imediato, pode demorar aí 10, 15 dias para aparecerem. É mais comum em pacientes diabéticos, descompensados, pacientes imunodeficientes, que são, na realidade, contraindicação à realização de cirurgia refrativa. Se você, o paciente imunodeficiente, portador de AIDS, não é contraindicação para a realização de cirurgia refrativa. Eu mesmo já operei vários portadores de pacientes positivos, compensados, e o resultado é absolutamente normal e não existe nenhuma complicação. Agora, paciente imunocomprometido, seja por tratamento oncológico ou paciente que está descompensado, realmente esse paciente não pode ser operado, porque a chance de você eventualmente ter uma ceratite, seja bacteriana ou fúngica, é muito grande. Lembrar também o seguinte, na suspeita de uma ceratite fúngica, você vai ter aquele quadro lá daqueles infiltrados com aspecto de pena, com bordas pouco definidas, ou seja, o aspecto da ceratite fúngica ele é bastante característico. E na suspeita de um quadro de ceratite fúngica, seja por um trauma com vegetal, é necessário que a gente procure lá o nosso amigo lá, o Fabrício Guglielmi, e faça a cultura e antibiograma desse material, o que realmente é um quadro de prognóstico bastante ruim, se não for bem diagnosticado e bem tratado. Lembrar também que o tratamento das ceratites fúngicas ele demora meses, não é um tratamento rápido, a evolução normalmente é indolente, o corticóide está totalmente contraindicado, ou seja, na suspeita de uma ceratite fúngica, nós devemos suprimir o uso do corticóide, seja milesimal ou não, e é necessário que a gente faça a cultura em antibiograma. Lembrar também que o tratamento deve ser feito tanto com tratamento oral quanto tratamento tópico, e a gente não pode correr risco de ter esse tipo de complicações de cirurgia refrativa, porque nós estamos operando olhos sadios e pacientes sadios, ou seja, qualquer patologia de segmento anterior do olho
compensada ou não, é uma contraindicação à realização de cirurgia refrativa. E pacientes também que não estão imunocompetentes, eles não devem ser operados durante esse período aí. Ou seja, o paciente que realizou um tratamento oncológico, ainda está naquela fase de controle oncológico, esse paciente melhor é aguardar e não operá-lo, levando-se em consideração que cirurgia refrativa é um procedimento eletivo. Não faz sentido a gente operar um paciente que ainda não está imunocompetente. Ok? Então é isso, Giovanni, muito bom. Alguém gostaria... O Reinaldo já está online, Reinaldo? Boa noite, Reinaldo. Boa noite, parabéns, Giovanni. Muito boa a sua apresentação, bem objetiva. Queria fazer umas considerações rápidas. É o seguinte: primeiro, a incidência de ceratite fúngica ela é pouco comum, é rara até por dizer, principalmente no meio urbano. Ela é muito mais prevalente em pessoas que lidam no campo, que têm contato mais com traumas, com possibilidade de trauma com vegetal. Isso aí é uma associação bem conhecida. Agora, em relação à cirurgia refrativa, é realmente muito rara. E, felizmente, porque a gente sabe que, via de regra, a ceratite fúngica é diagnóstico de exclusão. E ninguém pensa em fungo de imediato. Sempre começa uma ceratite, se pensa numa infecção por bactéria, muitas vezes o paciente já chega usando uma associação onde o corticoide vai complicar mais a evolução dessa ceratite. São lesões insidiosas, são lesões, muitas vezes, dão lesões satélites também, que é uma forma também de você pensar em fungo. O importante é o seguinte, é que nós já falamos várias vezes. Você tem uma lesão na córnea que não está evoluindo bem, se possível, suspenda a medicação pelo menos por 24 horas, colha material e mande para o laboratório. Porque, às vezes, a fresco, o patologista já pode já ver lá alguma IFA e já te ajudar bastante no diagnóstico. Eu trouxe para vocês uma foto, vocês estão vendo aqui, ó? Vê se vocês estão vendo aí. Isso aqui é uma foto, estão vendo aí? Sim. É uma foto perfeitamente, Reinaldo. De uma lente de contato. Tá? Então, realmente é uma contaminação que não é rara, né? Porque você tem que lembrar que água de piscina pode também contaminar. Então, é muito importante a prevenção. Obsessivo os cuidados, são obsessivas as orientações dos pacientes. Então, logo após a cirurgia, dormir com aquela proteção durante pelo menos aí uns 10 dias, evitar a piscina, evitar sauna pelo menos 30 dias, evitar tocar os olhos, eu falo que para não tocar os olhos de forma alguma, lavar a cabeça, evitar lavar a cabeça, para não cair nada no olho que leve a um trauma ou uma contaminação, porque a pessoa vai... normalmente nós não somos portadores de fungos, isso é por contaminação. Então, cuidados de higiene, de não tocar os olhos, são fundamentais para evitar essas lesões por fungo. Lembrar que, habitualmente, as ceratites fúngicas evoluem mal. Primeiro, porque o diagnóstico não é precoce. E segundo, que muitas vezes o paciente já estava usando corticoide, que aumenta ainda a proliferação dos fungos. Então, não é comum esses pacientes evoluírem mal, com opacidades importantes e, muitas vezes, com necessidade de um transplante. Lembrando que não é raro também você fazer um transplante e esse paciente ter uma reinfecção das bordas da ceratite. Então, é desafiador. Então, o mais importante, então, é a prevenção. Então, sejam obsessivos com os pacientes nos cuidados pós-operatórios. Qualquer solução de continuidade do epitélio facilita a penetração do fungo. O fungo não vai penetrar em córnea íntegra. Então, geralmente, é consequência de um trauma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado não ter trauma, que é o simples ato de coçar um olho. O epitélio, após o cirurgia refrativa, ele é muito frágil. Ele está naquela fase de turnover ali, que ela ainda não é um epitélio definitivo. Então, é importante não tocar os olhos, evitar qualquer tipo de trauma. Né? E outra coisa que talvez seja a maior, vamos dizer, orientação que eu posso dar para vocês é o seguinte: você teve uma infecção que não está evoluindo mal,
além do laboratório, gente, discuta o caso com algum colega que tem experiência. Geralmente, esses colegas que trabalham em pronto atendimento. Porque esse tipo de lesão geralmente aparece em pronto-socorro oftalmológico. Então, colegas que trabalham em pronto-socorro têm muito mais chance de ter contato com essas ceratites de qualquer natureza. Então, trocar ideia com um colega mais experiente sempre ajuda a dar ao paciente a percepção de cuidado e nos dá também uma tranquilidade, já que são situações crônicas, situações que levam muito tempo, às vezes semanas, meses de tratamento, é muito complicado, tá? Então, é isso aí. Então, parabéns mais uma vez, Ju. Perfeito, Reinaldo. Dr. Cláudio Cury está online? Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Estou online, sim. Mas Tudo não bem, Cláudio? tenho... Eu gostaria que você comentasse aí a respeito da brilhante apresentação aí do Dr. Giovanni. Muito boa apresentação, bastante completa e complexa. Mas eu não tenho nenhum acréscimo a fazer, não, mas uma coisa que me chamou a atenção no que ele falou é com relação à medicação via oral. Uma das vantagens do voriconazol, por exemplo, é a facilidade de administração, mais do que a ação mais eficaz do que o cetoconazol, por exemplo. Então, tem essa vantagem que a dosagem é melhor distribuída ao longo do dia. É a única coisa que me chamou a atenção. Bem lembrado, Cláudio. Bem. Lembrar, pessoal, que o cetoconazol é um medicamento, como o tratamento das ceratites fúngicas, é um tratamento a longo prazo, e esses medicamentos são bastante hepatotóxicos, é necessário que a gente monitore a função hepática e função renal com o uso crônico desses medicamentos. Okay? Eventualmente, nós podemos ter uma complicação aí, no sentido de uma hepatite medicamentosa desencadeada pelo uso excessivo dessa medicação. Então, bem lembrado, nós temos que monitorar esses pacientes, porque realmente eles vão fazer o uso da droga durante um período de tempo mais prolongado. Gente, eu Pessoal, falei com vocês... gostaria... O Arnaldo, só fazer mais um comentário aqui que eu acho que é importante e relevante. Quando a gente estiver fazendo um tratamento com drogas que potencialmente são nefrotóxicas ou hepatotóxicas, gente, é muito importante também que a gente tenha o acompanhamento do médico clínico. Isso aí é importante, porque ele que vai fazer a monitoração das enzimas hepáticas ou então das provas de função de filtração glomerular. Então, é muito importante não só a gente ter o patologista, como a gente ter um clínico para monitorar a possíveis complicações, inclusive clínicas sistêmicas de uma lesão fúngica, e também essas toxicidades da medicação. Isso aí tudo dá uma maior segurança ao paciente e para nós também. Perfeito, Reinaldo. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta aí para o Dr. Giovanni? Muito bem. Essa apresentação do Dr. Giovanni, de ceratite fúngica, seria aquela apresentação da quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, além de ser feriado, nós vamos estar lá envolvidos lá o dia inteiro no pré-congresso de cirurgia refrativa. Então, na realidade, as atividades da quarta-feira que vem, nós já adiantamos ela hoje. Então, vamos passar. Reinaldo, você já está com seus casos aí para a gente dar início aos trabalhos? Eu vou fazer uma coisa diferente hoje, que eu acho que vai ser bem interessante, que vai ser... eu vou fazer um exercício. A gente sabe que o principal fator de risco é a ectasia. O fator de risco de ectasia é uma topografia alterada. Eu acho que você tem que fechar seu compartilhamento aí agora, Giovanni. Peraí. Então, eu vou fazer um exercício que é o seguinte. Cada fellow vai discutir um caso. Eu vou colocar um caso com uma topografia e a pergunta é muito simples. É problema ou não é problema a topografia? Tá? Então, vamos lá, então. Vocês estão vendo aí agora? Perfeito, Reinaldo. Só Então, colocar no modo de apresentação.
Então, quem que vai fazer a primeira, quem que vai acompanhar aqui? Não, pera lá, nesse aqui não. Esse aqui é queijo de cirurgia. Eu quero fazer um sobre topografia, porque a gente já viu muitos casos aqui de operar ou não. Eu vou... Espera aí, deixa eu ver se eu Vamos sair convidar o desse aqui. doutor Matias para Tá. conduzir esse primeiro caso aí para a gente. Aí, então... Tá. Então, deixa eu me colocar aqui. Então, vamos vir aqui. Aqui, ó. Tá, então vou lá. Ok. Tá, apareceu aí agora? Ainda não, Reinaldo. Eita. Espera aí, então. Deixa eu ver aqui. Full screen. E agora? Perfeito. Tá. Então, gente, eu tenho aqui algumas considerações que a gente já sabe, né? Sobre topografia. Então, dá uma leitura rápida nisso aí, lembrando os warpage causados por lentes, né? Lembrando que uma topografia, figura de livro, nem sempre é o que a gente acontece, a gente tem que saber se as alterações topográficas têm alguma implicação clínica ou não, né? É muito importante também, às vezes o paciente tem alguma alteração e não tem nenhum sintoma clínico, então você não deve estressar o paciente. Lembrar que a gente não avalia a qualidade de visão por topografia, mas pelo teste de sensibilidade ao contraste. Lembrar que, quando você tem problema com flap, evitar mexer naquele flap, evitar aplicar laser e fazer, de preferência, um trans-PRK. Lembrar também que o ceratocone com Exmer Laser não é aprovado para uso clínico, embora já tenha sido aprovado, ou melhor, tenha sido feito na década de 2000, aí se fazia muito PRK em ceratocone incipiente. Então, hoje a gente não faz isso mais, tá? Então, lembrar que a despeito da gente ter hoje a tomografia que nos dá mais informações do que a topografia continua sendo muito importante e alguns colegas acham que ela é mais importante até do que a tomografia. Muito bem, então, eu vou apresentar para vocês uma série de casos aqui. Isso aqui também, lembrando sempre isso aqui, gente. Quando você tem um paciente, você pensa na segurança, melhor reabilitação visual e o interesse do paciente, né? Lembrar sempre, esse quadrinho ele é muito, muito didático. Quando está em evolução, tem boa visão, crosslink. Visão está ruim, anel. Quando está estável, boa visão, usa óculos ou lente de contato. Visão ruim, com óculos, primeira opção, lente de contato. Se não aceita, adaptar anel. Então, isso aí eu acho que deve estar muito claro para nós, porque nada reabilita mais a visão do paciente com ceratocone do que uma lente de contato bem adaptada. Isso aqui seria o melhor dos mundos. Olha que topografia linda após um LASIK mióptico. E aqui após um LASIK hipermetrópico. E aqui após um H-LASIK de uma hipermetropia com um astigmatismo misto, né? Então, observe que são topografias muito bonitas, mas nem sempre isso acontece. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma série de topografias que eu quero que vocês avaliem se é um problema ou se não é um problema. Tá claro? Então, vamos lá para o primeiro caso, aí está o número do prontuário. Quem vai falar para nós, então, esse caso é, Arnaldo? Sou eu, Matias. Então, Matias, vamos lá. O que você está achando dessa topografia? Lembrar que nós vamos ver topografia, tá? Ok. A paciente usuária de lente de contato, vem com a topografia no olho direito 47.7, 48.3. A escala está adequada, 46,85, 46,24. Meu questionamento aqui é quanto tempo que ela tem sem o uso da lente, professor? Primeira coisa. Perfeito, Matias. Aí sempre que o paciente é usuário de lente de contato, gente, tira a lente de contato. Olha para você ver se parece a mesma topografia. Não. Então, lembrar que pacientes com usuários de lente de contato, você nunca pode pensar em fazer uma refração
e muito menos fazer o planejamento da cirurgia com uma topografia que não é a córnea daquele paciente, ela está alterada pela presença da lente. Por isso que muitas vezes o paciente tem um resultado, uma surpresa, e a gente não entende. Porque muitas vezes você colocou no excimer laser um grau, às vezes um astigmatismo que o paciente não tinha, né? Então, sempre lembrar do ORPAD, tá? Então, você observa o seguinte, aí, Matias, o paciente foi operado, suspendeu o uso da lente, a topografia melhorou, aí foi operado e aconteceu isso aí. E agora? Professor, a primeira coisa que eu pensaria aqui é na biomicroscopia do paciente, para ver se realmente o filme lacrimal está adequado, a questão mesmo da qualidade visual, porque pela ceratometria, a gente tem que estar regular a córnea, apesar de ter essas ilhas descentradas aí, mas na zona aí próximo dos 3 milímetros parece adequado. Então, é muito importante a gente avaliar o quadro clínico, gente. A gente não deve ficar olhando, a topografia é um exame complementar. Esse paciente, então, chegou com essa irregularidade importante. Eu fiz um teste de qualidade de visão, uma visão excelente, sim. Visão 1. Esse paciente, na verdade, tinha um raise aqui, periférico aqui, um raise assim, que não estava comprometendo a visão. Então, simplesmente acompanhar esse paciente. Se você vira para o paciente, tem uma alteração na sua córnea, e estressa o paciente, você pode dizer ao paciente o seguinte, eu quero acompanhar a cicatrização, não está completa, eu quero acompanhar você periodicamente. Ponto. Se você começa a falar que o paciente está com um problema e ele não está com um problema, você vai levantar no paciente uma série de dúvidas, de segurança, ele vai procurar outro colega e sempre que aparece outro colega, aparece para conturbar a relação médico-paciente. Tá certo? Então, observe que é uma topografia que assusta. Após um excimer laser, você vê uma córnea dessa, mas faça a avaliação clínica do paciente. O paciente não tem nenhum problema. Tá? Esse caso aqui, quem vai falar desse caso aqui agora? Vou convidar a doutora Letícia para coordenar esse segundo caso. O que você está vendo, Letícia? Você está vendo uma topografia pré e pós? Parece que está descentrado, né? A zona óptica. Tem um descentramento horroroso. Uhum. Né? A topografia pré-operatória muito regular, sem nenhuma alteração. E no pós-operatório. Você acha que isso é um problema, Letícia? Depende da visão do paciente. Então, vamos começar, então, sempre pensar em de tratar e de preocupar com topografia. Mas aí, o que acontece? Esse paciente teve um flap incompleto. Olha que encrenca. Uhum. Na época era comum, a zona ótica de tratamento na época era uma zona ótica de 6. Muitas vezes se usava 6, 5,5. E quando você tinha um flap incompleto, às vezes você conseguia aplicar o laser com uma zona ótica de 5,5. Então o paciente teve um flap, você não devia ter aplicado o laser, mas foi aplicado o laser. Bom, e esse paciente depois, em 99, ele voltou com uma hipocorreção, foi feito um novo flap com uma plataforma mais espessa e ficou desse jeito. O que você acha? Qual que você acha que foi o olho que teve o flap incompleto? Acredito que é esquerdo. Mas não foi não, foi o direito. Não, foi o direito, eu imaginei, né? Quem ia perguntar isso? O flap do olho direito. Mas aí foi feito, então, na época a gente tinha o Pentacam. Então, observe como é que está a topografia aplanada do olho direito. Aqui está observe o descentramento importante. Esse paciente foi reaplicado o laser. Observe que voltou depois de 2000, com 42 anos, foi feita uma reaplicação. O paciente foi indicado uma reaplicação dele, ele não estava. Observe que esse paciente não estava estável. A miopia continuou aumentando. E, na verdade, é o seguinte, esse paciente tinha... Observe, olha como é que são as coisas. Esse paciente tinha um grau aqui, quer ver? 2,75. Isso, 98. Foi evoluindo. Observe que teve uma regressão. Ele aceitava uma hipocorreção porque já estava presbita.
mas ele ficou meio estressado por causa da complicação da hipocorreção, e ele viveu desse jeito, ele optou por não operar. Olha que coisa interessante. Ele preferia, era um paciente que usava muita visão de perto, preferiu não reaplicar o laser, usava óculos para longe e não usava óculos para perto, apesar dessa anisometropia, quer dizer, um resultado muito ruim. A solução seria fazer um trans-PRK, mas, de alguma forma, o paciente acabou não querendo fazer o novo tratamento. Se ele quiser fazer, não vão mexer com flap, não vão levantar flap, até porque tem 2 flaps aí, e então o ideal é fazer um trans-PRK hipocorrigindo pelo fato de ser um paciente presbita. Continua nesse caso aqui. Olha esse caso aqui. O que você acha dessa topografia? Doutor Reinaldo, Oi? tá me chamando a atenção e eu não consegui entender Sei. a descentração do olho direito. Confesso que eu não... Não, direito teve descentramento, não. Teve no O esquerdo problema só. dele estava no direito. Ele teve uma entendi. hipocorreção no direito que na Entendi. verdade, teve um Ok. flap incompleto. Olha o que você tem. Olha como é que a topografia engana a gente. Olha a topografia do olho direito. Olha o Orbiscan. Uma topografia linda. Isso aqui teve um flap incompleto, ficou hipocorrigido logo em seguida. Então, foi feito um laser na época, isso em 99. 20 anos depois, esse paciente voltou. Não voltou... voltou com essa situação, estava usando um óculos para longe, não usava óculos para perto, mas você observa que ficou com uma sequela aqui, por causa daquele corte incompleto, 0,7, e eu propus para ele, se não tiver visão satisfatória, o que a gente pode fazer é fazer um PRK em cima desse olho que teve o flap incompleto, que depois teve outro flap, o outro flap correu tudo bem, mas ele falou, não, eu estou vivendo bem desse jeito, eu consigo enxergar bem de perto, então não tem interesse em fazer cirurgia, não. Eu falei, se você tiver interesse, nós vamos tirar um pouco desse grau para dar um equilíbrio entre os olhos. Então, você observa que uma topografia totalmente irregular num laser, numa cirurgia que não teve nenhuma complicação. A complicação foi que, nessa época, os lasers não tinham um eye tracker como a gente tem hoje, que permite uma centralização absoluta. Os lasers hoje, se o paciente mexer o olhar, não fixar, tem um laser de fixação, a gente pede para ele olhar. Se ele não olhar, o laser não dispara, o laser trava. Antigamente, não. Você tinha que pedir o paciente para olhar. Se ele olhasse um pouquinho descentrado, você aplicava o laser descentrado, você só ia ver isso depois da cirurgia. Isso aí era consequência dos lasers de primeira e segunda geração. Ok, Ficou eu que alguma dúvida? confundi. Não, eu que confundi. Obrigado. Tranquilo. Bom, esse outro caso. Olha que topografia bonita. Para um paciente que quer fazer um... Esse paciente aqui, a sua topografia pré-operatória eu não encontrei, mas eu encontrei a pós-operatória. O que é que você acha? Isso é um problema? Eu não gostei dessa simetria no esquerdo, não. Tá dando 47, mais ou menos. Tá dando 45 e 44, né? Não, assim, mas na 43, cor... 44. mas ali a gente vê a ceratometria central. Você tem realmente, chega até 47 naquele, o CAMAS, vamos dizer, no CAMAS, ali onde tem um encurvamento maior, né? Tem o que chama atenção é essa assimetria, um negócio muito feio, né? Isso me chama atenção. E aí? Isso aí é pós-operatório, tá? Você observa que provavelmente a topografia pré tinha alguma coisa, porque você observa que tem um descentramento direito também. Sim. Isso aqui foi a refração que o paciente tinha, 40 anos, e foi feita uma hipocorreção no olho esquerdo. Você acha que isso é um problema ou não? Você tá aí deve ter alterado o grau dele também. Você tá 47 aí. Observa, eu fiquei preocupado. Isso não tanto é. que eu fiz um teste sensibilidade de contraste, olha a visão do paciente. Paciente super feliz. Olha isso. Olha para você ver isso. Ele foi operado em 2009. 2017, ou seja, 8 anos depois, ele estava com a topografia exatamente a mesma coisa. Você observa aqui, 43, quase 44, 43. Ou seja, não é problema. Agora, observe que a qualidade de visão do paciente é excepcional. Então, a topografia, gente, é um exame complementar. Evidente que se os pacientes têm uma baixa visão, tem uma piora da ceratometria ao longo do tempo, tudo,
é uma ectasia que você tem que tratar. Provavelmente esse paciente tinha um cone incipiente, naquela época, às vezes, os cones incipientes se faziam PRK, e o paciente ficou muito estável, porque um paciente com 40 anos, dificilmente, se tiver uma boa espessura de córnea, dificilmente vai evoluir essa ectasia. É indicado fazer? Não, não é. Mas já se fez muito, os resultados eram bons. Aí, É. doutor Reinaldo, o senhor acompanha de quanto tempo? Ah, não, esse paciente é acompanhamento anual. Anual, né? Ah, você tem que acompanhar, porque isso aí é o seguinte, a chance de evoluir é quase zero. Mas Por causa da você sabe por idade. que é que eu preciso? Você sabe por que é que eu peço o paciente para voltar Uhum. anualmente? Não é porque eu acho que vai ter problema, não. É porque se eu não pedir para ele vai voltar em outro médico. O outro Aí médico vai vai fazer uma ver. topografia e fala assim, nossa, está com ceratocone, e não sei o quê. Uhum. Aí o paciente estressa, o paciente que não tem queixa nenhuma, uma ótima qualidade de visão, vai estressar e vai tumultuar a relação médico-paciente. Paciente que não Sim. operou, mantenha esse paciente por perto para você não ter estresse com, às vezes, informações inadequadas. O colega pode, por incompreensão, por inexperiência, pode falar assim, não, você tem um ceratocone, você tem uma córnea simétrica, mas tem uma visão normal e tem uma qualidade de visão normal. Isso é que importa para o paciente. Uhum. Ok? Sim. Beleza. Então, tomar cuidado para não ficar tratando nem enchendo a cabeça do paciente com minhoca. É. Olha isso aí. Alguém queria fazer alguma pergunta? Doutor Reinaldo, por exemplo, você fez aquela topografia do paciente no pós-operatório. Você acompanha o paciente, mas, por exemplo, depois você fez a topografia dele com quanto tempo depois dessa aí? Eu peço para o paciente para voltar. Quando ele chegou lá no pós-operatório com uma topografia dessa, nos primeiros meses eu tenho que acompanhar ele mais de perto. Tá? De 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, depois anualmente. Quando eu vejo que o filho tem 2, 3 topografias estáveis, eu sei que aquela tocória não deve ter alteração. Se é um paciente alérgico, eu falo aqui para não coçar o olho. Então, a gente vai acompanhando o paciente e, periodicamente, ele volta, você faz uma nova topografia e compara com a anterior. Quando o paciente é um paciente Reinaldo, mais vou fazer jovem... um comentário aqui com relação a esse problema de esse alta ao paciente. Na realidade, nós oftalmologistas, nós não devemos dar alta para o nosso paciente. Um paciente que foi submetido à cirurgia refrativa, seja auto-míope ou não, esse paciente, periodicamente, pelo menos uma vez por ano, você tem que medir a cuidado visual, qualidade de visão, fazer um mapeamento de retina, olhar a periferia da retina do seu paciente, medir a pressão intraocular, ou seja, não se dá alta ao paciente. Eu até muitas vezes brinco com o paciente, muitas vezes a gente opera o paciente pergunta, você está de alta? Eu falo, você só está de alta dia que eu morrer ou você morrer, não tem esse negócio de alta. Né? Ou Perfeito. seja, Eu também não dou alta, não. independentemente. Também não dou. Na realidade, todo paciente, seja cirúrgico ou não, ele tem que ser acompanhado pelo menos uma vez por ano. Se ele está lá com a visão ótima, o óculos está bom, a gente tem que conferir a mácula dele, olhar a periferia, conferir o campo visual dele, olhar a qualidade de visão. Então, não deem alta para o paciente. Na realidade, o cirurgião que dá alta para o paciente é aquele cirurgião que só se interessa pelo ato cirúrgico e não se interessa pelo paciente. É até um desinteresse você dar alta para um paciente cirúrgico, porque a impressão que o paciente tem é que você só estava interessado no procedimento cirúrgico, você não estava interessado na Perfeito, qualidade Arnaldo, de visão assina dele. embaixo. É exatamente a minha conduta. Então, nunca deem alta para o paciente. Eu nunca falei para o paciente nenhum... não. Se vocês algum dia pegar algum paciente meu e esse paciente falar que eu dei alta para ele, é porque esse paciente é muito chato. Eu só dou alta para o paciente naquele paciente que realmente a qualidade do atendimento e o atendimento e o relacionamento está muito conturbado. Ou seja, a gente só deve dar alta para o paciente realmente em que a relação não está boa. Um paciente normal, a gente precisa acompanhá-lo pelo menos uma vez por ano. Ok? Vamos convidar agora a doutora Silvia para esse próximo caso aí. Então, vamos lá. Próximo caso. Olha que topografia pré-operatória. Você operaria esse paciente, Silvia? Boa noite, gente. Boa Então, noite. paciente, 39 anos, feminina, fez um PRK feita uma hipocorreção
O tratamento realizado foi menos 1,5 com 0,75 a 20 e plano com menos 1,75 a 170. Então, no pré-operatório, deixa eu dar um zoom aqui, estava 47, 46 no lado direito, lado esquerdo 47, 45. O pós-operatório, 49, 47. Então, encurvou mais a córnea dela, era hipermétrope? Não, olha lá, olha o tratamento Não, né? feito, menos 1,5. Menos 1,5, tá. Ou seja, nós 49, estamos falando, 47. nós estamos falando do paciente com ceratocone que foi operado. Tratou pé. Né? Quer dizer, 49. é um negócio absurdo a gente pensar isso hoje. Nós estamos falando, gente, de paciente que operou em 1998, 99. Isso aqui são pacientes que, na época, era comum você fazer ablações até 50 micra. Era comum, até hoje se faz isso. Se faz o protocolo de Atenas. Você faz um PRK, só que hoje tem um crosslink para você fazer. Agora, um paciente que tem uma córnea espessa com 40 anos, dificilmente vai evoluir. Mas hoje não é indicado. Então, eu fiz, baseado na época, o ceratocone, menos 1,5, ainda fiz uma hipocorreção. Observe que a sensibilidade ao contraste do paciente está muito boa. Você observa que foi uma hipocorreção, ele tem uma pequena perda aqui, mas é porque está sem correção, tá vendo aqui, ó? SC, sem correção. Essa paciente aqui, ó, observe que ela foi operada em 2001, essa topografia aqui é de 2011. Ou seja, 10 anos de follow-up, a visão está 1 AO sem correção. Não tem problema. Ótimo. Apesar de ser uma córnea absurdamente irregular. Então, o que eu estou colocando nesses casos, gente, é para lembrar que topografia é útil, é muito importante. Mas depois que é feita a cirurgia, você tem que tomar cuidado em avaliar aquela córnea para você não estressar o paciente e para você também não propor nenhum tipo de tratamento que muitas vezes é desnecessário. A sensibilidade ao contraste é um exame muito útil nesses casos de córneas irregulares, porque vai fazer com que a gente avalie se tem necessidade de alguma intervenção, de algum cuidado adicional ou não. Então, um paciente que simplesmente continua fazendo seu acompanhamento. Olha como é que eu acompanho essa paciente. 98, 99, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui eu vim acompanhando as topografias. Eu não coloquei aqui para não ficar uma aula muito extensa. Mas essa paciente ficar com a topografia absolutamente estável durante todos esses anos. E observe o seguinte, isso aqui é a evolução da colega que atendeu a paciente. Olha aqui o que ela colocou. Topografia de córnea. SRAX 30, KISA 14, KISA 11. A gente levava muito em consideração o KISA do paciente, que era o algoritmo de predição de ceratocone do IMAP, que é o KISA foi feito pelo Rabinovich. Então, KISA abaixo de 60 era normal. Então, se operava. Olha a conclusão da colega. Como não deu ceratocone indicado Exmer Laser? Isso era, gente, em 2000. Né? 2000. Hoje a gente vê que a gente Mas não... nessa época, o povo fazia muito LASIK, né? Como é que é? Nessa época tinha muito mais LASIK, não tinha? 2000 tinha, mas quando você tinha córneas irregulares, a gente já fazia, a gente continuava fazendo PRK, porque a gente sabia que o risco de ectasia era maior com LASIK. Com LASIK, né? Não, uma córnea dessa fazer um LASIK, a chance de descompensar é muito grande, né? De ter uma ectasia. Entendi. Ok? Reginaldo, Mas pois não. aí está me dando a impressão de que o ceratocone dela deu uma encurvada juntamente com o envelhecimento do cristalino dela e compensou, e ela continuou com visão 1. Provavelmente. Agora, essa paciente é o seguinte, a gente tem que pensar que essa paciente agora está com 49 anos, ela não está tão velha assim, né? O que eu acredito aqui é que esse encurvamento aqui, dessa paciente aqui, apesar de... É possível que esse tenha tido um crescimento axial desse olho e esse encurvamento da córnea compensou e a paciente não desenvolveu, não voltou a ser míope. Ela ficou emétrope.
É uma coisa interessante, quer dizer, uma coisa compensou a outra, ela está muito bem. Agora, vale a pena, gente, ter esse sofrimento? Quando é que, olha para você ver, 98, 49, 49, 49, 47, aqui depois do laser. Aqui, depois, o laser foi aqui em 2001. 47, 49, e vem aqui, ó, 47, 47, 47, 47, 46, 40, ou seja, está muito estável. Então, vale a pena fazer isso hoje? Não, hoje está contraindicado, mas é o que se fazia. Eu mostro esses casos para que a gente possa aprender com os erros do passado. Não estou falando para vocês fazerem. Estou dizendo o seguinte, que biomecânica, córneas de pacientes jovens, é muito mais sensível, é muito mais menos estável, a biomecânica é muito menos estável do que pacientes já com mais idade. Mas, de toda forma, eu acho que é contraindicado hoje, pelo conhecimento que nós temos hoje. Antigamente, não tinha conhecimento, a gente, o limite da córnea, gente, era a paquimetria. Se você tinha uma paquimetria que era compatível com a ablação, observe aqui, nós tínhamos 50 micra, é nada. Essa córnea aqui devia ter 500 e tantas micras, então, o paciente ficou muito bem. Observe aqui, ó. A última vez que ela teve aqui, 2019, olha a refração dela. Veio fazer óculos para perto. Ela operou em 2001. Tem 20 anos de follow-up essa paciente. Ela está estável. Né? Essa aqui foi a última topografia. Não, deixa eu ver a última topografia dela. Bom, então aqui a sensibilidade ao contraste, a paciente está muito bem. Olha esse caso aqui, olha essa topografia. Quem vai falar para nós isso aqui? A paciente foi feita no LASIK, nós estamos em 2011. Vamos convidar a Laura para apresentar esse caso aí. Laura, seja bem-vinda, Laura. Oi, boa noite. Boa noite. Me colocaram aqui no problema, hein? Vamos lá. Paciente masculino, né, 23 anos, foi submetido a LASIK AO, com planejamento cirúrgico, né, de um LASIK miópico. Então, a topografia dele pré. A gente vê uma simetria importante, né, do olho direito com o olho esquerdo. O olho direito, uma ceratometria de 43, desculpa, e 42, e no olho esquerdo, 40 e 40. Então, ele tem essa alteração, né, essa simetria entre os dois olhos. Uhum. E uma refração até, assim, parecida, né? Tranquilo, né? Menos 3,5 é tudo de bom para fazer uma cirurgia laser, né? Isso, mas você vê que ele tem Mas é jovem. Isso. Ele tem na área central do olho direito, né? Esse encurvamento mais importante. E é uma topografia que chama atenção, por conta dessa simetria mesmo. Exatamente. Não é normal, gente, a gente ter córneas com a ceratometria central 43 e 40. A Laura tem razão, isso aqui chama atenção. Isso não é uma coisa habitual. Mas essa córnea tem uma simetria importante, era uma córnea espessa, então, esse paciente com 23 anos, uma miopia média, foi operada. Agora, a pergunta é o seguinte, essa topografia pós-operatória, olha esse descentramento, que coisa horrorosa. Será que isso é um problema? Eu acredito que sim. Então, vamos ver. Olha a qualidade de visão. Excelente, sem correção. Isso não é problema. 0,9 e 1 sem correção. Isso foi feito em 2011, esse exame aqui em 2018. Ou seja, 7 anos de evolução, o paciente está com 30 anos. Então, vocês observam, a gente tem que tomar muito cuidado com essas córneas após a cirurgia para ver se elas têm alguma implicação funcional. Porque se eu só olhar por isso aqui, pela acuidade visual, eu não seria capaz de dizer que essa paciente tem uma boa qualidade de visão. Mas fazendo sensibilidade ao contraste, eu tenho certeza. Olha como é que engana a gente. Então, vamos lá. Mais um caso aqui. Alguém quer discutir esse caso? Mais alguma coisa? Doutor Reinaldo. Pois não? Por exemplo, se eu pegasse esse paciente hoje no meu consultório, eu ia questionar essa topografia. Óbvio, claro. Se fosse uma topografia única.
e eu ia tratar a superfície, eu ia pedir para refazer antes de dar qualquer veredito, porque realmente essa assimetria deixa a gente com a orelha em pé. Perfeito. A questão é o seguinte, se o paciente tem uma ótima sensibilidade ao contraste, já não tem problema de superfície também, não. É uma paciente que não tem nenhuma queixa, nenhum problema. Eu estou fazendo essa topografia em 2018 porque eu mando ela voltar periodicamente. O que o Arnaldo falou, não dou alta. Se não, eu não tenho... Gente, quem não acompanha o paciente a longo prazo não tem complicação, não. Porque outro colega que vai ter as complicações. Vamos lá. Reinaldo, antes de passar para o próximo, fazer um comentário aqui a respeito de qualidade de visão. Eu concordo com você que o melhor parâmetro para a gente avaliar qualidade de visão não é a acuidade visual de Snellen, é a sensibilidade ao contraste. Eu tenho equipamento lá na clínica e é um equipamento realmente imprescindível e a gente precisa fazer. Agora, além da sensibilidade ao contraste, quando você realiza uma aberrometria, seja a aberrometria corneana ou a aberrometria total do olho, você também tem um excelente parâmetro para você avaliar se essa córnea é aberrada ou não e como é que está a qualidade de visão do nosso paciente. Ou seja, a qualidade de visão, você tem que avaliar cuidado visual, sensibilidade ao contraste e também, se possível, a aberrometria. Ok? Para esse próximo caso, aí, vamos convidar o doutor Giovanni novamente. Arnaldo, em relação à aberrometria, eu só vou fazer uma observação. A aberrometria, gente, não mede qualidade de visão. A aberrometria pode explicar a perda de qualidade de visão. O paciente pode ter perda de qualidade de visão por uma série de fatores. Um deles são as aberrações de alta ordem. Exato, mas Reinaldo, se você tem um paciente com córnea aberrada, necessariamente esse paciente não terá uma qualidade de visão boa, a não ser que ele tenha uma córnea aberrada que está sendo compensada por uma aberração interna, o que é muito improvável. Quando eu me refiro à aberrometria, eu não me refiro apenas à aberração corneana, eu me refiro à aberrometria total do olho. Eu estou me referindo ao Zywave. Sim, eu entendo. A questão toda é o seguinte, a gente, durante muito tempo, e eu também tinha esse conceito, de que quanto mais aberração, pior a qualidade de visão. Só que existem estudos do Ginsburg, Arthur Ginsburg, até falecido há alguns anos, o cara que mais estudou sensibilidade ao contraste. E ele mostrou que os pacientes podem ter uma quantidade de aberração até maior do que a média e ter uma excepcional qualidade de visão. E ele observou isso nos marines americanos. Aqueles indivíduos que dirigem jatos de combate, eles têm uma acuidade visual e uma sensibilidade ao contraste excepcionalmente boa. Por isso que eles têm um tempo de resposta tão grande, tão curto. E esses pacientes têm uma aberração acima da média. Olha que interessante. Porque essas aberrações, elas às vezes se ajustam dentro do olho e é uma neutralização delas. Então, por isso que a gente tem que fazer a aberrometria para tentar entender por que esse paciente tem uma má qualidade de visão. Porque se você tiver uma aberrometria alterada e uma sensibilidade ao contraste normal, você não vai fazer nada. Agora, se você tiver uma aberrometria alterada, né? Você tem um paciente com a córnea aberrada e uma sensibilidade ao contraste normal, isso é extremamente raro. Eu acredito que, eventualmente, pode ter lá algum Top Gun, algum Mariner, que realmente tem um olho aberrado e tem uma qualidade de visão excelente, mas isso é extremamente raro, sabe? Na minha prática, eu não tenho examinado muito o Mariner americano, não. Na minha prática, o que eu tenho observado é o seguinte: paciente que tem córnea aberrada, a visão é horrível. Esse Mariner, eu até acredito que ele existe, com córnea aberrada e visão excelente. Mas ele ainda não chegou nas minhas mãos, não. Não, mas tem. Agora é o seguinte, se você fizer uma aberrometria numa zona óptica de 6, 7, com uma córnea dessa, vai dar uma aberração absurda. Exato. Então, a quantidade de aberração da córnea depende também do diâmetro pupilar. Então, às vezes, o paciente tem uma córnea muito irregular, tem um diâmetro pupilar pequeno, então não expressa essas aberrações.
Nós já falamos de cirurgias personalizadas concordo baseadas em frente de 100%. onda, né? Então Exato. vamos para frente. Ok. Vamos ver esse Doutor caso aqui agora. Giovanni, Beleza, Vamos lá, tranquilo. Giovanni. Então, paciente masculino, 24 anos, em janeiro de 2008, veio PRK, ó, a refração dele no olho direito era -4, com menos 0,75 a 15, olho esquerdo -4, menos 1,25 a 150, né? Então, paquimetria estava olho direito 563 micra, olho esquerdo 573, né? Essa primeira topografia aqui é de 45 dias? Essa aqui? Deixa eu ver aqui. Essa primeira Ele aqui? tinha o pré-operatório dele, Ah, ele tinha 43, 44, 43, 45. Isso aqui aham. é. É com Isso aqui foi 45 escrito ali. dias. É depois já, né? Essa aqui já é o pós-operatório. Tava com 43, foi para 41, né? E no Isso. olho esquerdo aqui tem uma simetria inferior que me chama mais atenção, né? Tem É uma topografia horrorosa, né? Aqui está mostrando então, aqui o laudo do laser. Foi feito no Queracor, o Bausch-Lomb, aqui certo. -4 com menos 0,75, queixa 15. Foi feita Uhum, exatamente a cirurgia do olho direito. Isso aqui em certo, 2008. Tá aqui, isso aqui foi tirado do prontuário físico do paciente. certo. E aí? Gente, só um eixo a 150, A hoje gente já já me fica suspeito, arrepia. né? Não, já Então, me arrepia, né? Mas foi feito. Nós estamos falando de 2008. PRK. Era a época que fazia só LASIK, mas córneas irregulares. Esse paciente, apesar de uma córnea, uma ceratometria central normal, uma ótima paquimetria, foi feito o PRK. E olha aqui como é que esse paciente está. Esse aqui em cima é 45 dias pós-operatório. E aqui embaixo, deixa eu ver aqui, fevereiro, aqui é abril. abriu o olho direito, tava ficando 42, 40, o esquerdo 44, 95, dava 44 e 26, né? Tava continuando com a simetria inferior, né? Sim. Importante. O que você acha? É problema? Assim, foi feito duas, assim, já do início já tinha, assim, uma preocupação para ter às vezes um cone inicial, né? Então, aí eu acho que, por exemplo, subiu um pouquinho, pouca coisa, mas subiu, né? Assim, a gente Não, teria que... 0,25 numa topografia é uma variação que pode acontecer no mesmo exame, no mesmo dia, em exames diferentes. Se fizer várias topografias no mesmo dia, do mesmo olho, você vai ter Vai dar pequenas diferente. variações dependendo da captura dos anéis, tá? Então, o paciente, de todo jeito, tem que acompanhar mais de perto também, né? Não, mas a questão é o seguinte, é problema ou não é problema? Tá mantendo mais ou menos semelhante, né? Assim, Não, questão mas da... ali você está falando ali de 2 meses. Lá estava 45 dias. Aqui está 2 meses depois, tem 3 meses de pós-operatório. Uhum. E aí, é problema ou não é problema? De todo jeito, eu manteria o sinal de alerta, né? Ainda acho que não é tão, assim, a Vamos gente para deixa uma frente. interrogação, Você veja bem, gente, um paciente com 24 anos, é jovem, uma né? córnea assimétrica, olha o pentacam pós-operatório. Você está vendo alguma coisa errada aí? A espessura pós-operatória ficou 455. Certo. 455.465. Lembrar que a paquimetria do pentacam não é tão precisa quanto a ultrassônica, tá? Certo. Vamos ver a outra, vamos ver aqui. Olha a curva de progressão. Nada disso, gente, é importante no pós-operatório. O Isso é paciente já tem a importante córnea alterada, né? porque está operada, você muda O os paciente foi índices fez todos. cirurgia, né? Aqui, ó. Não leve em consideração essas curvas de progressão paquimétrica. Aqui é o laudo que veio, o aspecto de curvamento inferior, eu até sublinhei. Sugere uma cicatrização anômala do PRK, não podemos afastar uma possibilidade de ectasia. Certo. Bom, já estava tendo uma suspeita de ectasia. Olha o que aconteceu. Se você acompanha o paciente e não dá alta, como o Arnaldo falou, você vai ter condições de fazer isso aqui, ó. Follow-up. Observe. Aqui nós estamos de 2008, 2009, 2012, 2016, 2019,
2020. Esse paciente foi operado em 2008. São muitos Ele tem anos aí. 12 anos de follow-up. Será que é problema ou não é problema? O paciente agora já está com 34 anos. Observe que a 34 anos. ceratometria mantém a mesma. Olha para você ver, Giovanni. Certo. Olha para você ver. Eu A tô vendo, mesma é. ceratometria, a mesma irregularidade. Assim, com a idade do paciente e a gente tendo um follow-up grande desse paciente, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente tem que dar todo. Mas, assim, Observe. tem que deixar todas as orientações do paciente, não coçar o olho, né? Passar um lubrificante. Olha a paquimetria desse paciente no pós-operatório. Isso aqui em 2017. 492, 527 pós-PRK. Em 2020, esse paciente tinha plano e -1. E tinha um raise no olho esquerdo. Isso aqui é raise, gente. Olha como é que o raise nos dá uma ideia equivocada da topografia. Né? Então, gente, quando a gente olha uma topografia, a gente tem que analisar não é apenas o aspecto da topografia, mas qual que é o impacto disso sobre a qualidade de visão, se ela é estável, se não é estável. Esse paciente é sempre orientado a quê? A não coçar os olhos. E eu sempre falo com ele, ó, existe um tratamento novo, chama crosslink, se essa córnea sua começar e ficar irregular, nós vamos fazer um tratamento complementar para evitar voltar o grau, para evitar ter problema. Então, a gente sempre tem que estar conversando com o paciente, orientando o paciente. Então, eu te pergunto, depois de 12 anos de follow-up, você acha que isso aqui é um problema? Não. No momento, não. Nem acompanhando esse tempo todo, no início a gente ligaria um sinal de alerta, né? Na verdade, é o seguinte, gente. Aqui, depois eu não falei com vocês, exatamente para a gente dar margem à discussão. Mas você tinha praticamente, quando se fala um raise residual, é porque já tem aquele raise que praticamente ele não é perceptível. Então, consequentemente, isso aqui não é causado pelo raise. Isso aqui é causado por uma ectasia. Só que é uma ectasia leve que não comprometeu a visão. Então, esse paciente aqui, gente, com certeza ele tinha uma córnea alterada. Eu não achei a córnea, a topografia pré-operatória. Não achei. Mas, quando eu vi que tinha essa imagem e tinha um raise, eu falei assim, isso pode ser o raise, mas pode ser uma ectasia. Então, eu tenho que manter esse paciente muito próximo. O que aconteceu? Ele estava desse jeito aqui, eu falei, isso aqui é do raise, porque tinha muito raise. Na época, a gente não tinha mitomicina. PRK era sinônimo de raise. Então, eu atribuí isso aqui, já que tinha uma visão boa, atribuí isso aqui à visão, ao raise. Mas a partir do momento que o raise foi desaparecendo e ele continuou com a visão boa, mas a topografia não normalizou, então me autoriza a... Olha para você ver a ceratometria. 41, 42, 42, 44. Ou seja, o paciente, apesar de tudo, esse paciente está muito bem depois de 12 anos de evolução. Então, será que essa córnea era normal no pré-operatório? Certamente não. Provavelmente não. Ou seja, hoje esse paciente não deveria ser operado, a despeito de uma córnea de 563 e 573. Entre os parâmetros de risco de ectasia, a paquimetria é o menos importante. Ok? Então, é muito importante você, apesar de ter tido uma ectasia pós-PRK, mantendo o paciente sempre por perto, você mantém uma boa relação médico-paciente, explica para ele que é necessário ele voltar. Então, você observa, olha que interessante, a mesma ametropia, ou seja, a mesma profundidade de ablação. Observe que a paquimetria era muito parecida nos dois olhos. Observe que, por que será que evoluiu só no esquerdo? O direito está praticamente inalterada. Será que o mesmo paciente vai ter uma biomecânica diferente? Provavelmente não. Provavelmente o que aconteceu é que o raise do olho esquerdo comprometeu mais a topografia, o aspecto da topografia, do que o direito. Então, a gente tendo que acompanhar esses pacientes aqui, a gente então consegue evitar uma turbulência na relação médico-paciente. Né? Então, a gente tem que ser transparente
mas não ficar estressando o paciente. Porque se estressa o paciente, vai procurar outro colega vai encher a cabeça de minhoca e ele vai voltar muito estressado. Doutor Então, Reinaldo, PRK, ou ectasia pós-PRK. Felizmente, era um grau que não era muito alto, uma córnea muito grossa, esse paciente a ectasia não evoluiu. Pois não. deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. O senhor comentou que a paquimetria, né, tem menos valor para avaliar risco de ectasia, né? Sim. E se fosse, por exemplo, você pegasse um pentacam desse paciente, o que você mais talvez fosse dar valor seria um mapa de elevação posterior, porque Com poderia dar um certeza. risco Hoje, maior? gente, hoje, todo paciente jovem com uma miopia moderada ou alta, eu acho que é fundamental você ter um pentacam. Na época, a gente não usava o pentacam, a gente usava o Orbiscan. Só que o fator determinante, limitante de uma cirurgia refrativa em 2008, era a espessura de córnea. O paciente tinha 563, 4 dioptrias, você vai tirar 60 micra, vai ficar com 500 micra pós-PRK. Ou seja, o mínimo é 400. Esse paciente ficou com 492 e 527. Quer dizer, está muito grossa a córnea para poder ter uma ectasia. No entanto, teve. Mostrando como é que a paquimetria não é um fator relevante para... Uma córnea grossa não pode ter uma biomecânica frágil. Uma córnea fina, com certeza, é um fator de risco a ser considerado. Exato. Pegando um gancho aí na pergunta aí da Laura, é o seguinte, nem toda córnea fina é patológica e nem toda córnea espessa é sinal de córnea normal. Perfeito. Eventualmente, você terá córneas aberradas com ceratocone manifesto e córnea espessa, 560, 570. E, eventualmente, você poderá ter um paciente com paquimetria central de 490 e uma córnea absolutamente normal. Então, aquele paciente que tem uma córnea fina, porém normal, sem aberração, e esse paciente eventualmente precisar de uma pequena correção, você pode ir em frente e operar, fazer um PRK nesse paciente sem problemas. Ou seja, não confundir córnea fina com córnea patológica e córnea grossa com córnea absolutamente normal. Uhum. É o caso aqui, né? Uma córnea grossa e não era uma córnea normal. Exato. Exato. Ok? Obrigada. Vamos para frente. Quem agora, Arnaldo? Vamos voltar para o Matias. Reinaldo, você chegou um Oi. pouquinho atrasado hoje. Nós invertemos a aula de HM. Quem vai dar aula de anel HM para a gente é o Ferrara. E tá. quem vai, nós chamamos o Ferrara para dar aula, ele aceitou, e nós vamos chamar o Sandro para fazer os comentários. Okay? Ótimo. Muito Aí bom. vai dar uma margem de discussão Vai ser boa. muito bom. Maravilha. Então, vamos agora para o Matias, para fechar aí com chave de ouro. Aí. Então, um paciente em 2012, 22 anos, submetido a PRK-OR, a refração dele, pelo que eu entendi, menos 0,75, menos 0,75 a 170, visão de 1, e menos 1, menos meio a 180, também visão de 1. Na paquimetria, a menor PAC dele do olho direito, 544, e no olho esquerdo, 543. Quando a gente vê a topografia pré-operatória, o paciente tem uma córnea 42,97 por 43,88, tem um astigmatismozinho leve, a favor da regra, um bow tie. No olho esquerdo, 42,61 por 43,41, com uma simetria inferior. Na topografia pós-operatória, 42,6 por 43,11 e 43,08 por 43,70, mantendo essa simetria inferior. Questionado se é um problema, eu quero saber a qualidade de visão do paciente, como é que ele está no pós-operatório. Perfeito. Observe que depois desses poucos casos, vocês já estão começando a perceber que só a topografia não nos dá a percepção de problema. No primeiro caso, quando vocês viram uma topografia dessa, todo mundo assustou. O objetivo foi esse. Então, vamos lá. Então, está aí a topografia pré-operatória e pós-operatória. Vamos em frente. Olha a qualidade de visão desse paciente. Excepcional.
Mas se for operar em 2012, 2015, divisão 1, sem raise, observe que 2 anos depois da cirurgia, olha como é que está a topografia. Absolutamente normal, sem nenhum problema. Provavelmente essas irregularidades aqui é por causa do raise que dá, às vezes, durante algum tempo, alguns meses, né? O ápice do raise é em torno de 90 dias. 6 meses é onde dá o raise mais intenso. Depois, com o tempo, a maioria dos casos, o raise reduz, e sem necessidade de tratamento, nem nada, e o paciente fica muito bem. Olha como é que a córnea dele ficou boa. Então, olha isso aqui. Olha como é que está a topografia 2 anos depois. Agora, você chega aqui, esse paciente procura outro colega, porque você deu alta para ele. Você está com uma ectasia, com ceratocone, e vamos colocar um anel, vamos colocar não sei o quê, aí pronto, tumultua tudo. Olha como é que está esse paciente. 2 anos não tem nenhum problema. Vamos para o último caso aqui agora. Quem é, Arnaldo? Ah, doutora Letícia. Uhum. Vamos lá, Letícia. Vocês observam, gente, que a gente era maluco por ignorância. Mas observa, nós não estamos falando de fazer em PRK nessas córneas irregulares com -5, -6. 0,75, -1. Esse outro caso aqui, -1 com -0,5. Oi. É só fazer uma coisa, a gente não era maluco, a gente era inexperiente. É diferente. É verdade, né? é correto. Exatamente. Você tem razão, Arnaldo. O termo que eu usei foi absolutamente inadequado. Nós éramos inexperientes. A gente era infantil. A criança, gente, ela não é corajosa, ela não tem consciência do perigo. É diferente. Nós éramos inocentes pela não experiência. Então, com isso, a gente fazia o que todo mundo fazia. Não era a gente que fazia, todo mundo fazia isso. Fazia PRK em córneas irregulares se a paquimetria permitisse. Mas essa paquimetria aqui já não era tão boa, né? 517, 502. E aí? Vamos lá, quem que vai falar? Letícia. Letícia está online? Espera aí, deixa eu conferir aqui, Reinaldo. Tá. Doutora Letícia não está online. Vamos para a doutora Silvia. Então, vamos lá. Paciente masculino, 30 anos de idade. Ele veio em setembro de 2011 para PRK nos 2 olhos. Então, ele era -1 com -6, 45, visão de 1. -1 e 25 com 0, 25. No eixo de 150, visão de 1 também. A paquimetria 517, 502. Bem, Ô, Silvia, só um eixo oblíquo como esse, hoje já nos assusta. Né? Independente de qualquer coisa, de grau, de tudo. Mas só um eixo a 45, 150, isso é eixo ceratocone. A córnea com olho esquerdo ali, com assimetria, né? Muito sugestiva de um cone incipiente. No olho esquerdo. Né? Crumac, a classificação pelo Crumac seria de cone grau 1. Mas é um cone, não há dúvida. 30 anos de idade. Nesse caso aqui, né, apesar, né, de um grau baixo, 30 anos de idade, né, uma paquimetria até boa para o grau que seria realizado, né, hoje em dia... Ali você vai tirar 15, você vai tirar 30 micra. 30 micra, muito pouquinho, né, Nem 30, 20 e poucas micra. 30 anos de idade tem esse cone incipiente aí, hoje em dia a gente tem entendimento de não fazer. Perfeito. Né? Mas eu acho que nessa época aí, né, um grau pequeno. E assim, tem um outro detalhe, né, 30 anos ele vai ter uma utilidade aí dessa cirurgia por 10 anos, porque com 40 anos essa miopia ajudaria ele, né, na presbiopia. Com certeza, tem que considerar tudo isso, é verdade. Se é um paciente que usa muita visão de perto, você tem que explicar para ele, ó, se você não operar, você vai continuar enxergando depois dos 40. Se operar, não vai enxergar. Tudo isso tem que ser dito para o paciente. Isso. O problema aqui é justamente esse, né? É um cone incipiente, o eixo oblíquo,
Mas, assim, apesar disso, e assim, o paciente tem uma visão ótima, né? É. Risco mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Foi feito um PRK. Olha o Orbiscan desse paciente. Deixa eu O dar que um que a zoom gente aqui. avaliava? Você está vendo alguma coisa errada com esse Orbiscan aí? Esse Orbiscan é pós-operatório? Deixa eu ver aqui. Setembro. Setembro, 21 de setembro. Deixa eu ver aqui. eu A não sei, né? celatometria aqui, 42, 42. Isso aqui é pós-operatório. Pós-operatório. E a paquimetria dele aqui na 456, a central, né? Parece que já foi feito mesmo, já que tá mais fina a paquimetria aqui, né? Isso. Lembrar que Aqui a na paquimetria do curvatura Pentacan posterior, essa paquimetria é ótica, tá? Então ela não é tão precisa quanto a paquimetria do ultrassônica. ultrassônico. Aqui o que a gente mais, que eu achei que chama um pouco a atenção, né? O mapa da curvatura posterior. Não, tá excelente. Tá muito boa. A elevação posterior está normal. E essa diferença de elevação, a parte mais elevada e a menos elevada, essa diferença que dá o índice de Rausch. Deu 59 no olho direito e 50 no olho esquerdo. Ou seja, o Rausch absolutamente normal. Rausch alterado é acima de 100. Certo? Então, observe lá, está ressaltando lá. Então, está aqui agora a topografia desse paciente em 2011, em novembro de 2011, pós-operatório. Foi feito um PRK, olha pré-operatório e pós-operatório. Você acha que gerou um problema para esse paciente? Não. É um paciente, né? A córnea dele tá bem tranquilo. Observe que aqui você realmente tinha uma ectasia incipiente. Você vê que ela mostra em todas as topografias, mas você observa que a córnea dele está absolutamente estável. Quer dizer, se a gente manter o controle do paciente, desde 2011, 2019, aqui, 2019, a gente foi feito aqui em fevereiro de 2019, teve uma córnea meio esquisita aqui, eu repeti, isso foi feito em janeiro, foi feito em fevereiro, melhorou, isso aqui possivelmente é uma irregularidade da superfície, a córnea dele mantendo 41, 42, 41, 42, tá vendo aqui, ó? Absolutamente estável, quer dizer... Era um paciente de 30 né? anos, também a chance daquilo ali evoluir era menor, né? Menor, perfeito, mas hoje uma córnea irregular, com uma simetria inferior, com um eixo oblíquo, 45, 60, 120, gente, eu não opero, mas é de jeito nenhum. Embora a gente fez muitos casos em incidência de ectasia com perda de qualidade de visão, era muito pequena. Observe aqui, esse paciente continua sendo acompanhado, 2017, está plano. Observe aqui, ó. 2019 ele voltou aqui. Esse paciente teve uma ceratoconjuntiva epidêmica. Olha que interessante. Ele teve infiltrados subepiteliais difusos. Depois, em 2019, melhorou com corticoide. Ele melhorou, teve uma rélica pequena de ceratoconjuntiva epidêmica, infiltrados coalescentes e tal. Olha a visão dele, 0,901. Mantive uma diluição progressiva do corticoide. Eu uso uma fluometolona, vou colocando mais lubrificante dentro do frasco de flutinol, e esse paciente cada vez vai usando menos corticoide. A córnea dele está absolutamente estável. 41, 42, paciente operado em 2011, nós estamos falando de 8 anos de follow-up. Ou seja, a despeito de tudo, não teve nenhum problema. Ok, gente, eu estou sem relógio aqui, quantas horas aí? 9h04. Reinaldo, está na hora boa de encerrar. Deixa eu fazer alguns lembretes aqui, pessoal. A aula que a gente teria na quarta que vem seria essa aula de ceratite fúngica que o Dr. Giovanni apresentou hoje, e foi muito oportuno ele ter apresentado hoje, porque quarta-feira que vem, além de ser feriado,
nós estaremos lá no congresso, o pré-congresso de refrativa na quarta-feira, nós vamos estar lá, eu dou aula na quarta tarde e você, a maioria, vai estar presente lá. Lembrar também o seguinte, os nossos fellows têm gratuidade na inscrição do pré-congresso de refrativo. Então, quando vocês forem fazer a inscrição lá, lembrar que vocês são fellows da Santa Casa e do Instituto de Ciências Médicas e vocês não pagarão o pré de refrativo. Ok? Quem for me acompanhar amanhã no Ocular Laser, amanhã PRK meio-dia, e eu tenho 2 anéis, segunda-feira, 11 horas e 11h30. Então, quem quiser estar lá na segunda-feira, tem 2 anéis com feito lá e estaremos juntos lá. Ok? Então, resumindo, quarta-feira não teremos aula, quinta-feira aula normal. Semana que vem é a semana do dia 2, né? Quarta-feira é dia 2, não é isso? Isso. Exato. Nós vamos estar lá no São Geraldo, mas 7h30 já acabou, né? A não ser Tá bom. que tenha algum jantar, alguma coisa lá. Vamos deixar para confirmar isso na quinta que vem, né? De repente, como nós vamos estar no São Geraldo, de repente tem algum happy hour lá, alguma coisa, e a gente, né? Bom, eu não aceitei participar do congresso, eu não estou aceitando participar mais de nenhum congresso. Então, se por acaso vocês não tiverem nenhuma atividade, você me avisa, eu vou estar fora de Belo Horizonte, mas eu vou continuar apresentando esses casos de topografia e também os casos daqueles desafiadores de operar ou não operar. Tá ok? Ok. Quinta-feira, então, a gente combina a semana que vem, então. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então é isso. Então, boa noite a todos. Falou, gente. Uma boa noite a todos, então. Boa noite, gente. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Tchau, até Ô, gente, vamos votar direito, né? Vamos. Com certeza, né? Falou. Um abraço para vocês, gente. Um abraço. Gente. Tchau.